irmão. Hoje é dia 24 de fevereiro e a liturgia reservou para nós um texto muito bonito de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Tiago começa com uma frase muito impactante. Vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. A carta de Tiago é um texto do Novo Testamento que a gente poderia dizer que é o mais judaico de todos. É um texto muito mesmo alicerçado na cultura judaica, na religião judaica, no modo de compreender Deus, no modo de viver a fé. E Tiago vai recuperar tudo isso como um bom judeu. Ele já começa lá no capítulo 1, versículo 1, se identificando. Tiago, servo de Deus, ou melhor, do Deus do Antigo Testamento. E completa, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele é servo de Jesus, mas sem abrir mão de toda a sua cultura, de todo o seu modo de pensar, né? De todo o seu arcabouço judaico. E uma das características do judaísmo é a unicidade de Deus, a unidade. Deus é uno. Isso aparece muitas vezes lá no Antigo Testamento, nós já vimos muito. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Adorarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é um. Então Deus para eles é um e é indivisível, é um Deus que não tem contradição dentro de si, é um Deus coerente, é um Deus que em tudo revela a sua unidade. Isso aparece muito na carta de Tiago. A unidade de Deus aparece em todo o texto, especialmente no capítulo 1, lá nos versículos de 12 até o versículo 18, quando Tiago fala: se alguém for tentado ou provado, não diga que é Deus que está provando, porque Deus é inacessível ao mal. Ele não prova nem tenta ninguém. De Deus só vem coisa boa, toda dádiva, todo dom do céu. Deus não é como a lua, uma hora crescente, uma hora minguante, uma hora nova, uma hora cheia. Deus é uno. E é a partir da unidade de Deus que se entende também que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, deve também ser uno, no sentido assim de não ter vida dupla. Porque essa dubiedade, ela maltrata a gente, ela dilacera a gente, ela faz sofrer. Então Tiago convida a gente a viver também essa unidade. Por isso ele fala: pode uma bica, uma fonte lançar água doce e amarga ao mesmo tempo? Pode uma árvore dar fruto bom e ruim ao mesmo tempo, né? Por isso, como que a sua boca pode ao mesmo tempo louvar a Deus e amaldiçoar os irmãos e falar mal dos outros? Então Tiago tem uma preocupação com essa unidade. E ela aparece muito aqui nesse capítulo 5, quando Tiago adverte os ricos. Porque para Tiago, os ricos da sua comunidade estão vivendo uma vida dupla. Eles dizem que amam a Deus, que são servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como Tiago, mas eles não são capazes de viver o amor. Nós já falamos aqui em outra ocasião que a vida de fé exige uma vida ética. A vida cristã, a fé cristã exige uma vida ética coerente. Tiago fala um pouco antes, né? A fé sem obras é morta. Logo, se alguém diz eu tenho fé, mas não tem obras, então ele não tem fé, ele é um ser dividido. Ele chega até a dizer: eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então é isso que Tiago está cobrando agora daqueles que têm poder, que são senhores, que têm dinheiro e que têm possibilidade de viver a fé plenamente na sua exigência mais radical, mas não o vivem. Por isso ele adverte então os ricos da comunidade: vocês vão chorar, vocês vão gemer por causa das desgraças que vão cair sobre vós.
Não é que Deus vai punir, mandar castigo, é porque viver assim dilacerado é uma coisa péssima. Viver assim dilacerado não realiza ninguém. É uma verdadeira desgraça, não pode haver bênção nisso. E Tiago continua dizendo, a riqueza de vocês vai apodrecer, as traças vão comer as sopas de vocês, o ouro de vocês vai enferrujar, a prata de vocês vai enferrujar, né? E as carnes de vocês vão ser devoradas pelo fogo, ou melhor, vocês estão achando que são melhores do que os outros, mas não são melhores do que ninguém. Vocês são como qualquer outro. Na hora que morrer, caixão não tem gaveta, não vai levar nada, o que a gente vai levar são os laços, os afetos, as relações que a gente criou aqui. Então, Tiago continua dizendo, nesses dias que são os últimos, ou melhor, todo dia é o último, né? Nós devemos viver cada dia como se fosse o último, com a máxima coerência de vida possível. Amontoastes tesouros. Olhem o salário dos trabalhadores que ceifaram nos campos de vocês. Vocês não pagaram e estão gritando agora. O clamor dos trabalhadores está chegando aos ouvidos do Senhor. Vocês vivem no luxo e vocês condenam o justo à miséria e vocês o condenam à morte. Nesses tempos de pandemia em que nós assistimos com horror a alguns ricos ficando cada vez mais ricos, por causa da pandemia, são chamados amigos da morte, aqueles que se enriquecem com a desgraça, com o luto, com a morte, com o sofrimento, com a doença do outro. E nós assistimos os pobres ficando cada vez mais pobres. Esse texto de Tiago é de uma atualidade incrível. Então eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, a não cair na bobeira de fazer o que esses ricos da comunidade de Tiago estavam fazendo. Nosso Deus é uno, é um só. E nós também devemos ser unos, no sentido de ter unidade interna entre aquilo que a gente crê, aquilo que a gente celebra e aquilo que a gente vive. Não é possível falar o nome de Jesus, acreditar em Jesus, aceitar a proposta do Evangelho e explorar os pobres e apoiar essa reforma trabalhista que foi feita aí, que é um atraso de vida, e apoiar a exploração dos empregados e apoiar aqueles que se enriquecem à custa dos pequenos, à custa de alguns que são escravizados. Nesse ano, né, estamos bem no comecinho, eu espero que a gente possa viver de outra forma, muito mais coerente, muito mais tranquila, não só para o bem de toda a sociedade, para nosso próprio bem. Então, um abraço para você e até a próxima.